This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer, Pai, por esse momento, esse estudo maravilhoso. Pedir a tua bênção, a tua luz, a todos aqueles irmãozinhos encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiverem, que sejam abençoados. Agradecer, Pai, por esse momento, desse estudo maravilhoso, que possamos aproveitar ao máximo esse estudo tão maravilhoso, que nos orienta, nos ilumina, nos conduz ao caminho do bem. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. E assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, só para justificar rapidamente, eu estava fazendo as postagens, tá, que o seu Homero me pediu, né? Ele e a dona Luzia. E aí eu estava colocando no YouTube. Só que acontecia que ele simplesmente eu colocava, ele acusava que estava em privado, daí eu tirava do privado, colocava em público, não adiantava, e fiquei um tempão, assim. Daqui a pouco não acusava mais que estava em privado, daqui a pouco ele acusava que não tinha nada. Daí eu não entendi. Até que desisti, porque eu fiquei horas ali, horas. Então, como a gente coloca aqui, não está entrando ainda, por enquanto, nas aulas, por causa desse problema, tá? Só para justificar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lívia. Então tá, eu vou projetar Boa noite. aqui a nossa aula, o nosso estudo, na verdade. Então, o nosso tema, então, para hoje, para nós entendermos esse roteiro, ficou o Retorno à Cidade Pervertida, capítulo 11, então, do livro Sexo e Obsessão, ele fica registrado no nosso vídeo. E vou dar uma lidinha para nós aqui, para nós iniciarmos. E aí a gente dá várias nossas discussões, tá? Quem tiver com o microfone ligado e desliga para nós. E quando quiser falar, liga de volta, não tem problema, não precisa levantar a mãozinha, né? Só pega e sai falando e a gente para. Tá. O estudo, então, é aquilo que a gente comentou, ele é uma troca entre nós, cada um vai trazendo as suas análises, seu olhar, é aberto, tá bom? Não existe olhar menor ou maior, existe o olhar. E ele, então, inicia assim, ó, o benfeitor encontrava-se algo preocupado. Para aquela reunião, fomos convocados nós outros. Dilermando, o médium Ricardo, acompanhado pela sua mentora, o psicoterapeuta espiritual Felipe e mais alguns assessores, formando um grupo de 8 desencarnados e 2 que estavam reencarnados. Respirava-se uma atmosfera de paz, embora todos pressentíssemos a gravidade do cometimento que se estava delineando. Guardava vivas na memória as imagens degradantes e sombrias que tivera ocasião de encontrar na cidade da perversão. Podendo detectar que nova excursão se fazia necessária, a fim de melhor entender as ocorrências da obsessão e referência às condutas sexuais desregradas. Deixa eu ler mais um pouquinho. Convidada a proferir a oração que deveria assinalar o início das atividades espirituais, a nobre benfeitora, Madre Clara de Jesus, concentrou-se e, à medida que se interiorizava, transformara-se em um foco de suave claridade azul-violeta, com graduações de difícil definição. A amiga voz adquirira
tonalidade musical penetrante e ela exortou. Bom, quem gostaria de ler, então, para nós essa prece? Essa oração? Eu estou no celular, eu não consigo enxergar. Quiser, eu posso ler. Ah, tudo bem. Eu posso ler também. Tá bom. Fiquem à vontade, hein? Posso ler? Pode ler. Depois então eu passo para a Nadira um pouquinho, já que vocês duas se prontificaram. Tá bom. Amoroso Jesus, companheiro dos destinados e esquecidos, evocando a tua jornada terrestre quando desceste ao abismo das misérias humanas, a fim de nos ergueres ao esplendor da tua morada, também nós, servos imperfeitos da tua seara, preparando-nos para ascender no teu rumo através do mergulho no délado das aflições espirituais. Vimos suplicar-te apoio e inspiração. Dulcifica-nos interiormente os sentimentos, alargando as nossas possibilidades de amor, de modo que auxiliemos sem exigências, participemos das angústias do próximo, sem nos entristecermos e, sejam quais forem as circunstâncias em que se encontrem os irmãos do carreiro da agonia, não nos permitamos julgá-los ou censurá-los, compreendendo sempre, sem o que estaremos incapacitados para servi-los e socorrê-los. Nesse tremendal em que se encontra por vontade própria, após o desrespeito às soberanas leis da vida, não vigem a solidariedade nem a misericórdia, antes campeiam as arbitrariedades e as loucuras do desregramento moral e espiritual do ser que perdeu o endereço de si mesmo. Apieda-te deles, concedendo-lhes novo recomeço, qual nos conferiste quando nos encontrávamos sem rumo, e a tua voz nos alcançou, convidando-nos a seguir-te, maneira a única existente de nos libertarmos das paixões primitivas. Reconhecemos as próprias deficiências para o labor que iniciaremos, por isso mesmo suplicamos-te, sejas o nosso guia e condutor, para que todos os nossos sejam passos seguros sobre as tuas pegadas e a nossa se transforme na ação do bem infinito, não obstante os nossos limites e as nossas deficiências. Senhor, aceita-nos a teu serviço em nome de nosso Pai. Então, é muito interessante ali o argumento da oração. Por quê? Porque quando a gente vai, geralmente, em algum lugar, como eles foram ali, que é um ambiente totalmente diferente daqueles que eles costumam frequentar, é natural que a gente vá com os nossos juízos, né? E aí, ao levar o nosso juízo, as nossas ideias, a forma como vemos o mundo, isso pode nos, olha bem que interessante, revoltar. Sim. E aí, isso faz com que baixe a vibração, e aí tu acaba se tornando tão acessível àquela influência, aquela violência que pode acontecer ali. E aí a prece exatamente para ganhar este suporte, né, para ter aonde se apegar, para ter esse equilíbrio, para onde buscar essa força, né, de tentar olhar com o máximo de compaixão e não de julgamento. De julgamento. Exato. Foi. Então, a Nadir podia seguir para nós ali, lendo, vai? Quando silenciou. Quando silenciou, com lágrimas que lhe orvalhavam os olhos, vimos mirífica luz argêntea que, descendo do ignoto ponto, a envolveu, espraiando-se em nossa direção e albergando-nos a todos na sua claridade. Nesse momento, vimos chegar 2 jovens espíritos, cada um dos quais conduzindo um mastim de expressivo porte, mas bem amestrados e mansos. Era a primeira vez que, participando de uma excursão espiritual, a mesma fazia-se integrada por almas de animais desencarnados. A questão da alma dos animais sempre me interessara, mesmo quando me encontrava na Terra. Afinal, qual o destino reservado aos nossos irmãos da escala zoológica, dita inferior?
alguns deles revelando uma percepção do instinto tão aguçada que se expressava na condição de uma inteligência embrionária? Embora as informações fornecidas pelos espíritos nobres da codificação em torno do período em que eles permanecem no mundo espiritual, mas não em estado de erraticidade, retornando ao mundo físico quase imediatamente, agora encontrava aqueles mastins que seriam utilizados pelos trabalhadores do bem, demonstrando que havia sido selecionado para auxiliar-nos em tarefas relevantes, nas quais poder-nos-iam ser de grande utilidade. Os jovens que os conduziam pareciam excelentes amestradores, que os iniciaram na identificação dos fluidos perniciosos e das vibrações deletérias das regiões espirituais inferiores. Porquanto se apresentavam exultantes face à possibilidade de contribuírem em favor do êxito do empreendimento em pauta. Só uma observação, tu vê que os animais são usados, inclusive, para salvamento aqui, né, gente? Então, como ele está ali na parte do instinto, o animal, tu pode domesticar, né, ele para que ele possa fazer esse trabalho, né, benfeitor, assim. Volta um pouquinho. Nossa. Passaste ali. O senhor Aí. Roberto levantou Aí, a mão. tá certo. Ele quer... O Ainda? senhor Roberto levantou a mão. Fala, amigo, pode falar. Fabiano, os parágrafos foram lidos anteriormente. Uma coisa que nós poderíamos agregar ali é que, tanto no plano material como no plano espiritual, os trabalhadores são orientados a não se envolverem também emocionalmente. Correto isso? Tá mudo, Fabiano. Não, eu só estava falando com uma pessoa aqui. Desculpa, é que a minha irmã me chamou porque a porta estava aberta e os gatos estavam fazendo uma bagunça. Uma festa. Uma Não, festa. Fabiano, só para Os agregar, Fabiano. latinhos estavam fazendo aqui, mas pode falar. Só para agregar, tanto no plano dos encarnados como dos desencarnados, quando esses grupos trabalham, outra coisa importante é não haver, além de todos os detalhes que tu desse, não haver envolvimento emocional, correto? Exatamente. Envolvimento emocional inferior, assim, né, das paixões grosseiras, que é o julgamento, a condenação, o juízo, né, juízo e julgamento é a mesma coisa, mas sim tentando observar e compreender aquele momento que a pessoa está vivendo, né, que aquele espírito está vivendo, né. Tem uma fala muito interessante que a gente usa na filosofia, abster-se do juízo, mesmo que momentaneamente. É possível fazer isso, por a razão tu faz. Talvez pela emoção tu não consiga, mas pela razão tem que fazer. Repulsa também, né? Tanto sentimento que pode causar na gente, né? Sim, exato. Deve ser bem difícil, eu penso, a gente conseguir não utilizar o juízo e evitar esses sentimentos, né? Sim. A gente tem que treinar muito para isso. Sim. Foi que uma vez a gente tinha um grupo e nós íamos uma vez por mês tomar café com os idosos no asilo, assim, a gente passava uma tarde inteira com eles. A gente levava cada um prato, fazer uma festa. E aí uma das pessoas, né, que estavam no grupo, disse assim, eu não sei se eu vou ir mais porque tem um cheiro de mijo e cocô muito forte lá. Eu disse, não, tudo bem, porque é fato mesmo, tu não está mentindo. Só que a gente precisa dominar essas questões assim,
tu vai continuar sentindo cheiro de mijo, porque idoso, assim, nessas condições, ele escapa, ele não segura, às vezes, o xixi. Alguns mijam mesmo por uma demência, outros porque não seguram mais. Mas a gente tem que transcender essa ideia, entende? A gente precisa entender que isso também é passível de treino, né? De compreender que eu preciso... Tem que treinar as emoções, na verdade, o que é bem difícil, né? Mais difícil é treinar as emoções. Tu sabe que lá eu trabalhava no hospital psiquiátrico e é bem isso mesmo. No começo é muito difícil, né? Dá enjoo, dá ânsia de vômito, dá uma série de sentimentos assim que não é fácil lidar. Mas depois de um tempo é bem treino mesmo, é bem prática. Depois de um tempo tu nem te dá conta mais. Aí Entra na rotina, né? chega uma pessoa de fora, né? Às vezes um amigo, um conhecido da gente e diz, meu Deus, como é que tu aguenta isso? Não, é tranquilo, né? Mas é isso, é esse treino, é essa prática. Eu acho que aí a emoção ajuda. Se a gente tem amor no coração por aquilo que está fazendo, né? Ajuda muito, pelo menos foi o que eu senti no meu caso quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, né? Eu adorava aquele trabalho. Então, eu acho que aí entra a questão dos sentimentos, das emoções, né? A nosso favor. Sim. Fabiana, eu queria fazer uma pergunta. E se a pessoa está ali naquele momento, né, para ajudar, enfim, e ela não consegue controlar esse sentimento, ela não consegue elevar o pensamento dela para um nível bom, se ela está ali fazendo o julgamento ao invés de estar fazendo porque aqui, pelo que eu entendi, né, eu li antes, enfim, a gente não deve julgar e sim ter compaixão e ajudar essas pessoas. Mas se a pessoa não tem esse controle, ele é afastado, como que funciona num trabalho desse, né? Na verdade, ali, quando já delineou o grupo, já sabia quem podia, né? Então, nem todo mundo Entendi. pode. Já de imediato, assim, ele já sabe quem tem condições, quem não tem, assim, de poder Entendi. lidar com aquela situação, né? Não é o Sim. fato de sentir, mas como tu trabalhas, né? Como tu vês, como tu elabora isso que tu sente. Né? Não sei se... É mais ou menos isso, porque o sentir é físico, não tem como tu trancar o cheiro. Né? É o nariz está aqui, na célula, aqui, que vai sentir. Não tem como eu não olhar e achar aquilo horrível. Mas a todo instante está trabalhando por essa ressignificação daquele olhar, entende? Transformando. Sim. Agora, claro, Entendi. só que isso é um dilema no meio espírita, tá? Porque as pessoas acham que quando elas entram para o espiritismo, os outros acham que ela deveria ser perfeita e ela também se cobra muito porque agora eu sou espírita, como é que eu ajo assim? Só que, na verdade, é um equívoco, porque isso é um processo, né? A educação dos sentimentos é um processo. Assim. Então, nós estamos no espiritismo para fazer, através do conhecimento, das informações que é apresentado para nós, esse treino. Entende? É um progresso, na verdade, né? Cada dia é um aprendizado e um progresso, né? Que às vezes acontece alguma coisa, sei lá, no dia, no trabalho, tu pensa, calma, Exato. né? Vamos com calma. Enfim, a gente vai se treinando automaticamente, né? Exato, porque daí no afã, né, naquele calor ali, pode falar às vezes o que não quer, nem deve também. Sim. Então, melhor é deixar passar um pouco. Deixa. Respirar, contar até 1000. Faz uma volta, assim, depois tenta, né? Mas é treino, né? Tem que ir indo devagarzinho, até compreender que o espírito, ele tem que compreender, ele como espírito, e os outros também, ele deve fazer isso com os outros, compreender que o fato dele ser espírita é para que ele venha se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa melhor. E isso é uma caminhada, né? Isso é uma caminhada. Longa. É, bem longa. Bem longa. Porque ele podia ser o Mauro, ele não tem problema nenhum dele ser uma pessoa que tenha problemas na área da sexualidade dele, tá? O problema está em ele não parar para ver isso. Entende? Sim.
Sim. Ele não está parando para ver isso. Na verdade, Agora, ele não tem o controle, eu acho, ainda, né? ele não quer ter. Ele não quer ter, exatamente. Porque daí, mas quando ele se dá por conta, às vezes ele tem uns lapsos assim por causa do dogma da igreja, né? Porque ele é um religioso. Daí ele tem essa pressão assim disso, por isso ele entra em conflito. Mas é que o caso dele precede a existência, né? Tem um anterior, assim. Qual é o anterior? Ele já traz isso da outra existência. Ele já vem com uma bagagem, na verdade, né? É. Uma bagagem de carga negativa com relação a isso. Sim. E aí já vem com um certo agravante que ele fez inimigos, né, desse passado. Sim. E aí, nesse caso, tem que ter intervenção. Porque quando a coisa adoece, daí tem que intervir. Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta também. Quando nós iniciamos aqui, aliás, quando eu iniciei a leitura sábado, a leitura falava, na verdade, do problema que a moça foi procurar por conta do marido. Eu tô correta? Do atendimento fraterno. Isso, que ela foi lá, porque o marido estava, né, enfim, com Exato. pensamentos malucos, enfim. E a gente, eu não sei se a gente, mas foi isso mesmo que eu entendi, né? Uhum. Aí ele abre um parênteses para explicar o atendimento fraterno, né, da casa. Mas ele volta para o caso Mauro, né? Ah, entendi. Porque no começo aqui dava a entender que estavam tratando o que estava acontecendo com o marido dela, né? Atendendo o pedido dela. Sim. Entendi. Quem estava seguindo, então, para nós? Só volta um pouquinho ali, ainda estava mergulhado. Isso, obrigada. Ainda estava mergulhado nas reflexões em torno dos animais, quando o benfeitor começou a explicar a finalidade da excursão em delineamento, informando. Antes de desbordar das paixões asselvajadas que cultivaram na terra, o Marquês de Sade, residente na cidade perversa, comanda uma legião de cultores do sexo em desalinho, no mundo espiritual, que se encarregam de inspirar e preservar as alucinações de homens e mulheres terrestres que lhes caem nas malhas perturbadoras. A semelhança de Mauro, o esposo da dama da consulta ao atendente fraterno da casa, enquadra-se como dependente da ação nefasta daquelas entidades devassas que, em obsidiando alguns incautos, também tombam nas malhas da própria rede de perturbação, experimentando o tormento da insaciabilidade e mais experienciando as necessidades físicas do que já deveriam encontrar-se liberados, e constituem somente impregnação de vícios no perispírito. Fez uma pequena pausa e logo prosseguiu. Em nossa esfera de ação, tomamos conhecimento de que um grupo de sequazes do Marquês pretende, oportunamente, assaltar esta instituição, que se constituiu um pouso de renovação que é do vero cristianismo, influenciando seus membros para tombarem nas urdiduras da sensualidade desavisada. Assim, interrompendo o ministério de amor e de dignificação que aqui se desenvolve. Conforme recordamos, no plano estabelecido pelo soberano das trevas a respeito das 4 torpes verdades, os espíritos do mal investiriam com todas as suas forças contra os obreiros do evangelho desvelados pelos espiritismo, por estarem interferindo nos planos trabalhados em favor das... Onde é que eu estou? Vamos lá. Aqui. Em favor das obsessões coletivas.
Isso, é que puxou e eu me perdi. Uma dessas verdades é o uso desarmonizado do sexo, fazendo o ser derrapar na vulgaridade e no desrespeito a si mesmo como ao seu próximo. Após inúmeras tentativas frustradas para levarem adiante o sórdido plano, solicitaram a ajuda do Marquês e dos seus comparsas, que têm atraído diversos invigilantes para o desastre inevitável. Nadir, só um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa para o Fabiano. Claro. Tá. Para Fabiana, todos nós. tá. Eu entendi que nem a Vanessa, esse capítulo, ele não está tão focado no Mauro, ele está mais focado aí nessas questões, a semelhança do Mauro, a esposa da dama da consulta do atendente fraterno da casa, e outras pessoas da casa espíritas estavam sob influência do Marquês de Sade, e até aparece no capítulo que o Mauro visitou, e também ficava nesses lugares sombrios aí, que se falou, mas eu entendi que esse capítulo não fala especificamente tanto do Mauro, ele está falando mais, assim, de assédios que estão tendo das trevas nessa casa espírita, não é isso, Fabiano? Só para ficar claro. Não, Eu entendi também. Não, ele é, só que o que eu queria dizer para vocês, que o caso específico lá do atendimento fraterno foi ela deu uma saída para esse caso da mulher, entendeu? Depois ele volta para o Mauro, mas daí ele traz ali dentro do capítulo a reflexão, dizendo que assim como o próprio Mauro, os outros também seriam, né? Mais ou menos nesse sentido, assim, que eu... Isso foi um exemplo, no caso. Exato. Porque o atendimento fraterno não tem nada a ver lá com o Mauro especificamente, porque o Mauro é católico, é nesse sentido que eu me refiro. Então, ele traz o trabalho do atendimento fraterno para mostrar que as pessoas que também procuravam lá e coisa e tal, também estão, digamos, sob influência desses espíritos aí que o Marquês de Sade, tanto é que agora vão ser atacadas. Acho que o Mauro ali é citado mais como um exemplo, né, Fabiano? Exato. Isso, é nesse sentido. Mas podemos seguir só para ver a construção. Posso seguir? O sábio e diligente guia silenciou por um pouco, procurando ajuizar quanto às informações que iria oferecer-nos, a fim de dar continuidade à narração do plano, referindo-se. Não tem sido pouco os homens e as mulheres que reencarnam nas fileiras da doutrina espírita, conduzindo altas responsabilidades em torno de sua divulgação e vivência corretas. Nada obstante, após alcançarem a notoriedade e mesmo certa respeitabilidade no movimento, vem tombando ante as facilidades em favor do uso do sexo irresponsável, comprometendo-se gravemente e gerando perturbação nos companheiros que, aturdidos, constatam que a sua não era uma conduta exemplar nem autêntica. Quando esses serviçais das paixões vis direcionam o pensamento para alguém e concedem-lhe assistência nefasta, a sua insistência é tão grande e pertinaz que são poucos aqueles que conseguem evadir-se do cerco ou superar-lhes a pressão doentia, escravagista. Inspiram a mentirosa excelência do gozo, dão ideia que a pessoa está perdendo excelentes oportunidades de ser feliz, tendo em vista a predominância do prazer doentio que, afinal, a vida não pode ser levada tão a sério que dispense as suas concessões carnais, que o tempo monástico não mais se instalará na terra e que estes são dias diferentes. Noutras vezes, auxiliam por inspiração, reflexões perturbadoras, procurando diminuir a gravidade dos compromissos sem responsabilidade, a banalização dos relacionamentos apressados e das múltiplas experiências como fonte de vida.
etc. Em terríveis conciliábulos que, não poucas vezes, resultam exitosos para os seus delineamentos. O gentil amigo percorreu a sala com seu olhar percussiente e, vendo o expressivo número de espíritos encarnados, desdobrados pelo sono, e desencarnados, buscando amparo e orientação, não se pôde furtar a emoção, prosseguindo. Orando sinceramente, os companheiros, ergastulados na matéria, sentindo-se perturbado com as caprichosas odisseias da sensualidade e visitados pelos desejos ignóbeis, vêm rogando proteção, buscando a reflexão nas leituras de obras confortadoras, trabalhando na ação da caridade e, como o cerco prossegue, apelam, quase em desespero, pela ajuda, que nunca falta, a fim de seguirem fiéis aos compromissos abraçados com devotamento. Nesse interim, resistindo às influências nefastas que nem sempre lhes encontram guarida na mente ou no sentimento, tornam-se vítimas de companhias encarnadas que se corromperam e se oferecem para o banquete da loucura, alcançando-os com maior facilidade. É-lhes possível resistir às interferências espirituais pelo pensamento, renovando-se e impondo-se ideias edificantes. No entanto, quando perseguidos por pessoas amigas que se transtornam e passam a assediá-los, o problema se lhes faz mais grave. Por essa e mais outras razões, tentaremos remover alguns obstáculos do seu caminho e interferir na planificação odienta que se trama na cidade da perversão contra esses trabalhadores da Era Nova. Todos sabemos que não é fácil o trânsito na esfera carnal, onde já estivemos, entre tropeço nas trevas da ignorância e o ressumar das paixões adormecidas e não superadas. Novamente fez uma pausa para concluir. A fim de ganharmos tempo, deveremos volitar na direção da cidade, acercando-nos dos seus arredores, conforme sabemos, muito bem vigiados por perversos guardas adestrados para capturar visitantes inoportunos. Em qualquer situação, preservemos o equilíbrio e a serenidade, certos do divino auxílio, mantendo a confiança restrita em Deus e consciente dos objetivos que até ali nos conduziram. Da vez anterior, na condição de observadores, não tivemos qualquer dificuldade em adentrar-nos nos seus limites. Agora, no entanto, com finalidade de trabalho específico, deveremos manter-nos mais cuidadosos. Reinando uma verdadeira consciência de paz e de dever, vimos o médium Ricardo acercar-se da sua benfeitora, que o envolveu em lúcido olhar de ternura e sorriu generosa. Após breve concentração, começamos a deslocar-nos na direção da meta que nos aguardava. Pairava uma expectativa quase ansiosa em minha mente e no meu coração. Quando alcançamos a região pantanosa, próxima às cavernas escuras, em cuja intimidade se homiziavam os seus infelizes habitantes, um odor pútrido invadiu-nos a pituitária, denunciando o teor vibratório de baixíssimo nível moral de onde procedia, qual ocorrera por ocasião da primeira visita. Podíamos ouvir o clamor e o estardalhaço que se faziam crescentes, à medida que nos aproximávamos de uma das furnas de entrada.
para melhor dificultar a identificação dos vigilantes que conduziam espíritos metamorfoseados em animais por processos perigosos de hipnose espiritual infelizes, fizemos-nos cobrir por mantos pesados que alteravam a nossa aparência e com a presença dos mastins, facultando que pensassem tratar-se de retornados de excursão ao planeta, de onde traziam novos aficionados para o turbulento espetáculo. Tá bom até aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer fazer, Nadir? Vocês, alguém que leu, alguma dúvida que tem? Pois é, eu li isso aqui, já tinha lido, né, e eu até achei, assim, meio repetitivo, assim, mas é a explicação, né, de tudo, né, então, como eles estão fazendo, e a comparação que dá para fazer cada palavra ali, como a Lisiane mesmo falou ali, né, dos odores que no início se sente, né, então, eu sempre, quando eu leio uma parte assim, eu lembro do Nosso Lar também, quando o André Luiz lá chegou e também ficou enojado, né, com aquilo tudo, que ele não queria auxiliar naquilo. E eu imagino nós, quando chegarmos lá, então, como é que vai ser? Não vai ser fácil, pelo menos eu, né, estou pensando em mim. Quando a gente estuda, por exemplo, as propriedades do perispírito, então, dentre elas estão a plasticidade, a elasticidade, a maleabilidade, o cheiro, né? Então, tem várias que esse corpo espiritual se amolda. E aqui nós estamos falando de um processo físico, porque o corpo espiritual, ele é físico, mas no mundo espiritual. Agora, imaginem que os nossos valores também devem sofrer isso, tá? E isso é uma maturidade que a gente precisa fazer, de compreender além daquele fenômeno que está acontecendo, ou tentar olhar com olhos de um observador atento, né, procurando constantemente uma certa vigilância para não cair, né, no juízo, né, porque ele não era um momento. E então eles se amoldaram, né, àquela situação para poder estar ali. Olha, eles se amoldam à situação, mas o psiquismo dele, a forma como eles enxergam, as emoções como eles se enxergam, isso não dá para ver, né? Isso aí. Aliás, assim, como é que se mede a dor? Como é que se mede a alegria? Não tem como se fazer isso, né? Então a gente tem uma ideia de como é que isso se procede. Então isso é muito perigoso quando a gente diz assim, mas está sofrendo, não está sofrendo muito, está sofrendo pouco. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe assim, esse peso, né? Isso não tem como medir, não tem como botar numa balança, não tem como ver no laboratório. Então, isso a gente, ali naquele caso, os valores que aqueles espíritos tinham, eles precisavam compreender que eles estavam ali em uma tarefa específica, né? Não sei se alguém quer pontuar alguma questão, falar. Seu Roberto. Seu Roberto, pode falar. Para Nadir. Nadir, é sempre muito importante todas as pendências que nós tivermos em relação principalmente aos nossos semelhantes, né? Um desafeto, uma outra pessoa que nós temos até vamos dizer, um desentendimento de uma forma mais grave, mais acentuada, é de suma importância isso ser resolvido antes da nossa partida. Então, eu penso que é idêntico nós vencermos esses detalhes, né? Do que a gente vê materialmente, desses cheiros. Então, se nós chegarmos lá preparados nesse sentido,
ou vamos dizer quase preparados, nós não vamos encontrar dificuldade, com certeza, porque nós seremos lá o resultado daquilo que nós estamos colhendo aqui, né? Através de todas as sementes do ensinamento que a doutrina nos oferece, como está nos oferecendo nessa noite, né? Então, essa preparação, se bem realizada aqui, Nadir, pode ter certeza que tu não vai ter dificuldade e quando eu chegar lá, tu vai me dizer, olha, tu tinha razão. Não, até acredito, né? Porque eu já passei por uma, assim, até que eu cuidei da minha mãe, eu tinha que fazer tudo. Olha, e aquilo ali foi uma lição para mim também. Uma lição, com certeza. Então, isso tudo, assim, é uma coisa que a gente passa, vai passando. A gente pensa que com os da gente é uma coisa, mas aí a gente vai ser com os outros igual, né? Igual. É um aprendizado. Exatamente. Gente, eu vou começar a arrumar um lugar para eu fazer um estágio já, então. Uhum. Seu Roberto quer seguir, então, para nós? Daí, então, a Nadir espera um pouquinho, por favor. Ou, pode ver? Tem que ligar o som. Parou em Mantínhamos, pai. Liga o microfone. Eu abri o meu microfone aqui. Mantínhamos-nos em silêncio, não havendo despertado a atenção dos guardiães da entrada, tão certos estavam que ninguém se atreveria a vencer as barreiras delimitadoras da comunidade alucinada. Respondendo às questões que eram propostas pelos vigilantes de plantão, o nosso mentor, circunspecto e concentrado, informou que se tratava de um novo grupo recém-convidado para o espetáculo da noite. Um pandemônio reinava por toda parte. A sensualidade desbordante tomava conta dos alucinados em transe de loucura. O desfile dos carros alegóricos, expressando as organizações genitais deformadas e absurdas, os atos praticados em grupos vulgares e desvairados, inspiravam compaixão, não fosse a náusea que provocava. Tudo ali fazia recordar os lupanares de baixa categoria e os antros da mais sórdida vulgaridade sexual animalizada. Estátuas horrendas, decorações absurdas, construções aberrantes. Tudo era calculado no sentimento chocante, ao tempo em que as músicas estridentes faziam-se acompanhar por letras de conteúdo chulo e palavreado grosseiro, enquanto seres humanos transformados em bestas animalescas serviam de condução a hediondas personagens que as conduziam, utilizando-se de rede e chicote, seminuas ou vestindo-se primitivamente com o que parecia couro negro escuro e brilhante, tendo adereços e argolas grosseiras penduradas em várias partes do corpo, incluindo o sexo de aparência descomunal. Tudo eram referências às mais vis expressões da conduta desregrada do abuso sexual. Grupos desfilavam exibindo espetáculos coletivos de caráter sadomasoquista, em que as aflições que eram infligidas aos seus membros produziam gritos e dilacerações absurdas, mutilações e flagelos entre gargalhadas estentóricas e zombeteiras, como a imaginação jamais exagerada não é capaz de conhecer. A execração não tinha limites, apesar de nunca haver sido impressionável, mesmo quando da breve visita anterior. Encontrava-me quase atoleimado entre o que a mente em desalinho é capaz de produzir. Estávamos parados numa das laterais por onde desfilava o cortejo da luxúria desgovernada. Representações de seres mitológicos se multiplicavam,
sempre com destaque à área de sua perturbação ou representação sexual desconcertante. Ridículos imperadores romanos do período da pré-decadência eram imitados com burlescas aparências, debochadas, carantonhas. Meretrizes famosas e seus amantes infelizes volviam a cena representativa entre aplausos ensurdecedores, assobios e gritos infernais, entronizando bizarros Eros, Bacos, Afrodites, Apolos despudorados. Nesse momento, surgiu um cortejo de crianças, em atitudes agressivas e grotescas de atos libidinosos, estarrecedores. Apurando, porém, a atenção, pude detectar que se tratava de anões disfarçados, conforme notara anteriormente, a fim de reterem a imaginação dos pedófilos e doentes de outras expressões perturbadoras do sexo aviltado. Não conseguia compreender toda a hediondez do espetáculo, constatando mais uma vez que, naquela cidade nefasta, muitíssimos líderes das aberrações que se apresentam na Terra iam ali buscar inspiração em razão de estarem envolvidos com a população residente. Isso quando não a visitava com a frequência indispensável a uma perfeita identificação de conduta que pretendiam transferir para o planeta. Recordava-me daqueles que sempre proclamam pela liberdade de expressão, no seu aspecto mais grotesco e selvagem, exigindo leis que discriminem usos e comportamentos vis, em nome da falsa cultura e da liberdade, que raia sempre pelo despropósito e pelo abuso. Alguns desses companheiros terrestres, que se fizeram famosos pelos conjuntos e bandas metálicas com personificações diabólicas, ali também se encontravam no desfile, exibindo as suas malezas e perversões, como se compraziam a fim de despertarem no corpo físico, mais tarde, sob indisfarçável mal-estar que pensavam minorar com doses de álcool e de outras drogas químicas que se fizeram escravos. Era aquela, sim, uma sociedade que emergia no passado grosseiro, solicitando cidadania nos tempos modernos. Estava mergulhado nessas reflexões quando escutei, nos refolhos da alma, a voz gentil do benfeitor, chamando minha atenção. Não nos encontramos aqui para avaliar ou julgar o comportamento dos nossos irmãos doentes, mas sim com o objetivo de ajudá-los. Preservemos a sincera compaixão fraternal, aprendendo a avaliar tudo quanto não mais nos cumpre vivenciar, superadas essas manifestações primárias, nas quais um dia também nós, de certo modo, estagiamos antes de alcançar o momento atual. Oremos e vigiemos. A advertência oportuna chegar abençoado, despertando-me para o dever da solidariedade e não da censura ou da observação malsã, que me permitia, desde que somos todos filhos de Deus, em cujo amor nos movimentamos e para cujo seio nos dirigimos. Todos teremos a nossa ocasião de ascender aos páramos da luz, por mais nos demoremos nas trevas da ignorância e da perversidade. Mudando de atitude mental, de imediato as cenas escabrosas, que continuaram da mesma forma, passaram a ter outro sentido e significado ante a reflexão que Deus as permitia, porque o ser humano as elaborava em favor de si mesmo, a fim de aprender a purificar-se, saindo do pântano a que se arrojara livremente na direção da paisagem de luz. Automaticamente me deixei embalar pela musicalidade íntima da oração de misericórdia e de ternura em favor dos espíritos
confundidos em si mesmos, necessitados todos de bondade e compreensão, experimentando outro estado interior de paz e de compaixão. Fica à vontade, amigo. Com isso, a gente encerra o capítulo. Então, ou vocês perceberam que ele é um capítulo mais, assim, ele tem as chaves dele de um chamamento, né? Ao mesmo tempo que ele faz um mapa do lugar, mas ele também nos chama a atenção, assim, exatamente para que a gente entenda que, assim como qualquer outra pessoa que esteja num estado de loucura, isso não quer dizer que a gente também não esteja, né, em algum dado momento, ou já estivemos, assim. Porque quando a gente está perdido, assim, né, nessa questão, a gente não consegue refletir mais. Então, a gente vê uma pessoa, um usuário de droga, né, ele não consegue mais refletir. Então, assim, tem N situações morais também que a pessoa não consegue mais. Alguém queria falar? Acho que, deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão, a Vanessa e a Terezinha. A Vanessa e a Terezinha. Pode falar, Terezinha, depois eu passo a Vanessa, então. Já que a Terezinha ainda não falou, tá, Vanessa? Essa parte aqui do texto, né, que foi lida agora, eu me lembrei, assim, que todas as coisas são copiadas, né, do plano espiritual, né, são trazidas de lá para cá. Então, a gente observa, assim, né, que quando nós estamos vivenciando aqui na Terra essa situação, a gente observa que são espíritos, né, que estão intuindo para que chegue a esse estado, no caso da música, né, no caso desses desfiles, de todo esse movimento, que é um movimento bem grosseiro, assim, um movimento que precisa realmente da nossa atenção em relação a isso, né? Principalmente na parte da música, que entra muito nos nossos lares com facilidade, né? Então, essas influências, né, que nós recebemos através de todo esse processo desse capítulo aqui, eu observei, assim, o quanto é sofrido, né, para esses espíritos, quando eles se dão conta do que eles estavam passando naquele momento que dentro falou assim, né, aquele que é drogado, ele não consegue sair daquele momento sem que ele seja auxiliado, né? E para isso que a equipe espiritual estava lá, né? Para auxiliá-los, né? Isso que eu entendi, que eles estavam lá observando, né? Todo aquele processo para que eles se fortalecessem, para entender como chegar para fazer esse auxílio nesses grupos, que é um grupo da parte energética, assim, muito difícil, né? Para alcançar. Então, tem que ser trabalhadores espirituais, nossa, muito afinados, né? Para conseguir fazer isso. Isso que eu entendi desse capítulo. Achei um capítulo bem pesado, né? Tive que ler várias vezes para entender bem o que ele queria nos colocar. É que sabe que, Terezinha, a gente perdeu um pouco, e perdeu bastante, a finalidade da reencarnação. Né? Então, assim, a gente não reencarnou para viver este mundo na sua intensidade como a gente pensa, tá? A gente está passando por esse mundo para, no uso da ferramenta das coisas, aprendermos e evoluirmos com isso. Agora, porque isso é um pensamento materialista, né? As pessoas querem viver e querem delinear leis e tudo mais para que essas ideias passem a ser normal. Bom, o que acontece? Por que ele chama atenção? Né? Ele não fala especificamente, mas a força da sexualidade, que é a força da criação, mexer com essa energia é muito grave mesmo. Por isso, a gente vai ver que muitas pessoas dessas bandas pesadas se matam, quando não se matam, morrem, né, gravemente, assim, do uso da droga. Divulgam assim a imagem de uma felicidade a partir de objetos alucinantes, de situações alucinantes. E claro, nós espíritas somos seres humanos também e estamos, digamos assim, à mercê dessa situação e acabamos introjetando na nossa vida como isso é um ato normal assim do ser humano. E não é normal isso.
entende? Não pode ser normal. A melodia, ela não pode fazer uma exaltação do desequilíbrio desenfreado das emoções, entende? Da alucinação, sabe? E a música, ela tem uma outra finalidade. A melodia, ela tem uma outra finalidade. E a gente foi perdendo essa finalidade por um processo de não reflexão, né? E isso, assim, em se tratando, por exemplo, em termos mais lá para cima, digamos assim, por leis, né, delineada por políticos, isso é muito grave. É grave. É muito grave. Acho que a Vanessa, tu já terminou, Teresa? Então, Fabiano, aqui na página 146, nessa parte aqui, a fim de despertarem no corpo físico mais tarde sobre indisfarçável mal-estar que pensavam minorar com doses de álcool e de outras drogas químicas que se fizeram escravas. Normalmente são pessoas de rua, ou é todo tipo de pessoa, ou é como. Agora tu até chegou a falar, né? Muitos artistas que infelizmente usam, né, esse tipo de droga, algumas coisas até para tapar o sol com a peneira, digamos assim. Não sei se eu entendi corretamente essa parte. não, ele não está citando as pessoas de rua, tá? Porque a condição ali não era. Ele está citando o artista. Então, tu pode ver. Vamos pegar bem claramente. Tem pessoas, por exemplo, Emily House. Sim, pensei nela, foi a primeira pessoa que eu pensei agora. Por exemplo, o Nirvana, que eu me esqueci o nome dele. Né? Então, a pessoa, o que acontece? Cobain. O que acontece? Gente, olha só. A força da criação, ela é para o uso da criação. E é também para a arte. Só que a arte, dos seus polos mais belos. Vamos pegar assim. Vamos pegar os artistas brasileiros de sucesso. Vamos pegar uma Simone, por exemplo. Vamos pegar uma Bethânia, tá? Que faz uma música belíssima, assim, o Roberto, que faz uma música belíssima. Então, assim, o próprio ato de mover aquela melodia que mexe com sentimentos, ela não tem, né? Não tem a crença do uso da substância, né? Então, e essas pessoas estão movendo que energia? De baixo padrão. Então, eles não estão tendo retorno, sabe? Daquilo que proporcionam. Então, há sempre um desgaste, é sempre uma perda. E por ter a perda, precisa de a compensação. Qual é a compensação, se não a alucinação, né? Porque daí a pessoa ela não vai, mas é horrível isso. É horrível. A experiência deve ser muito dolorosa. Muito dolorosa. Digamos que seja uma fuga para eles, de alguma maneira. É um alívio, é uma forma de alívio. Ele quer buscar um alívio, né? Entendi. Buscar um alívio. Uhum. Tá bom. Obrigada, era essa dúvida que eu tinha. Sabe aquela sensação... Pai, quer falar? Antes do Roberto falar, só para dar um exemplo. Quando tu faz uma coisa boa, tu não sente algo bom dentro de ti, isso é uma forma de um retorno pelo bem que se faz. E aquilo ali é um alimento, né? Te deixa alegre, te deixa feliz, te dá uma paz interior. Então é como se o Deus interno te premiasse. Agora, quando a gente faz algo que não é bom, né? Que a gente alimenta, o que acontece? Essas pessoas que estão ali, elas estão doentes. Então, se alguém alimenta aquela ideia, ele adoece junto. Então, aí o que acontece ali? A pessoa, ela simplesmente perde e não repõe. E aí ela tenta buscar isso. Porque o que acontece com o suicídio, né? O caso do Kurt ali, provavelmente ele queria aliviar isso. Se matou para aliviar essa angústia. Porque, na verdade, todo suicida, ele mata que é matador, né? Ele não quer se matar, ele quer matar o problema dele, na verdade, né? Claro, e tem aquela... Porque a maioria acaba usando, mistura, né, o álcool com a medicação. A medicação. Porque daí o que acontece? O álcool potencializa a medicação, por isso que o coração não aguenta. Ô, Fabiana, e a parte ali dos anões, como que eles conseguem se não materializar, ou não sei como funciona ainda, tô começando agora a entender melhor algumas coisas,
Como eles conseguem se materializar como crianças? Não entendi bem essa parte ali. De certo, assim, gente, tem que ficar claro, tá? Não é o problema de ser, né, uma pessoa anã, não é isso. Mas ali, no caso, eles tomavam aquela imagem, eles se diminuíam perispiritualmente, daí por isso, daí tu tem que estar no grupo de estudo para te poder entender as propriedades do perispírito. O perispírito é o corpo espiritual que forma o corpo físico. Sim. E esse corpo espiritual, ele se amolda no plano espiritual, a forma que dá. Então, ali, como eles se aproximavam mais dessa forma, entende? Mas não eram Sim, se especificamente... fazia lembrar mais uma criança, no caso. Não é especificamente um anão que desencarna e vai para ali. Não tem nada a ver com isso. Ele só usa da forma, entende? Só usa daquela forma. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai achar que as pessoas anãs vão para o mundo espiritual, né? Não, nem pensei nisso. Até porque se a gente tem um cantor, aquele gospel, a voz dele é magnífica, assim, que ele traz uma mensagem, né? E ele vem no processo de ser um anão e ter aquela voz esplendorosa que é o... Não esqueci o nome dele. Eu não conheço. Canta as músicas lindíssimas de igreja. Nelson Ned, exatamente. Né? Exatamente. Tu vê a mensagem espiritual que tem o Nelson Ned para nós, né? Nelson Ned. Ele dá uma mensagem para o nosso juízo, assim, qual o juízo que eu faço? Não, ele é um anão, então ele é incapaz. Daqui a pouco ele reencarna como um processo de justamente ser um anão e demonstra para nós a grandeza, né? Da onde pode sair o tesouro, não importa de onde sai o tesouro. Sim. E no caso dos anões, eu vi assim que era para estimular, né? Exato. Até aquele estímulo, né? Que para as pessoas, os pedófilos, né? Exatamente. Servir, né? Isso. A Lisiane, né, que queria falar, mas... Acho que o pai também queria falar, né, pai? O seu Roberto queria falar? Tá bom, pode falar. Fabiano, eu fiquei em dúvida, que a nossa irmã falou há pouco aí, que a perversão, ela vem de cima para cá. Eu já penso que é o contrário. Eles desencarnam com todos esses gozos, desfrutando desses gozos aqui na Terra e levam isso para lá, né? Depois eu queria que tu falasse a esse respeito. Fabiano, sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro comentar a respeito da educação espiritual. Se nós não passarmos a ter com as nossas crianças e com os nossos jovens um cuidado responsável e muito intenso, muito grande, com certeza já existe uma programação para isso ser superado, né? O que está acontecendo aí. Mas nós vamos perder muitas crianças e muitos jovens, né? Porque eles vão iniciar a vida adolescente deles desestruturados pela essa falta de educação, né? A educação espiritual no lar, ela tem que começar no lar. Então, por exemplo, tu és uma pessoa que eu já observei, como tu dissesse, né? Tu levava para uma casa espírita e quem estava lá dizia, lá vem ó, o Fabiano com a criançada dele, né? E ali no Chico, eu vejo que existe um esmero, um cuidado para que se faça esse trabalho cada vez mais intenso, né? Trazer as crianças para o mundo espiritual, né? Para quando elas começarem a saírem para a rua, já, sabe, eles vão sozinhos para a escola, depois, óbvio, aí já mais adultos vão para a universidade, eles já chegarem lá preparados, né? Para não ter essa lavagem cerebral que estão fazendo, né?
que começou lá atrás. Se tu ler um pouco a respeito de Marx e o que eu vou fazer, eu sei que é chovendo molhado, né? O que Marx ele idealizou? Como é que tu domina um povo, né? Pela ignorância intelectual, né? E pela destruição da família. Então, o aspecto moral ele vai ser atacado de todas as formas. E nós já tivemos recentemente em Porto Alegre, né, aquela confusão toda que deu daquele cara no museu nu, a mãe levou a criança lá para tocar nele, quer dizer, provavelmente uma criança completamente despreparada. Então, é esse zelo que eu acho que nós vamos ter cada vez mais com os nossos jovens, né, com as crianças, os adolescentes aí, né, para que se evitem essas coisas no futuro. Tem casos, inclusive, tem um caso na família da Lúcia aí, que a menina se formou, quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela já saiu com as ideias da universidade aqui de Santa Maria, né? Eles confundem bastante liberdade com libertinagem. Quer dizer, tudo pode, né? Bom, ela concluiu o curso dela lá no Rio de Janeiro, tirando pós e mestrado. E hoje ela se diz uma comunista, né? E tem ideias assim completamente absurdas. Então, tu vê a reformulação de estrutura que tem que se fazer, começa com as crianças no lar e depois nós vamos ter que entrar nas universidades de qualquer jeito, como esse grupo entrou lá nessa cidade da perversidade aí, né? Porque tem professores que pregam, isso não é na escola aí do ensino médio, é dentro da universidade, principalmente nas universidades federais, de se ver como se viu há pouco aí, né? No campus, alunos, tanto homens como estudantes, homens como mulheres, né? Desfilando completamente nus, né? Dizendo para os outros que aquilo ali era normal, enfim, né? Eu penso que sempre a gente ter esse cuidado com as crianças e sempre, se possível, se tocar nesse assunto, né? Para muitos ele ainda é tabu, mas nós não temos outra alternativa, nós temos que enfrentar isso aí cada vez mais. Uhum. E eu queria que tu comentasse agora a respeito, a nossa querida irmã pouco falou, né, que eles trazem esses exemplos lá de cima, mas eu acho que eu acho que é justamente o inverso, eu acho que vai daqui para lá. É que é mútuo, né? Tá, e lá em cima, assim, a gente tem que entender, depende de como é que ela quis falar lá em cima, né? Eu podia perguntar para ela, porque às vezes ela só citou lá em cima como o mundo espiritual, mas não é que não existe o alto e baixo, né? Assim como a Terra está no universo, não existe esse alto e baixo, né? Ela está girando em cima do seu eixo e sendo ali pincelada pelo Sol para criar para nós uma forma didática de tempo e espaço para que a gente possa evoluir e ter essas ideias de claro e escuro, né? Mas, enfim, isso tudo é um processo, assim, de que a gente, o mundo espiritual, ele, na verdade, o mundo espiritual já é aqui, né, gente? Então, como é que eu vou te explicar? Por exemplo, assim, eu estava conversando com um amigo, eu disse assim, nós já estamos vivendo o mundo espiritual. Nós já estamos vivendo o mundo espiritual. Né? Então, o mundo espiritual é só um reflexo da minha existência aqui, compreende? Então, a gente precisa, concordo, temos que falar sobre as questões, né, da força da sexualidade, ensinar as crianças
a compreender isso, exatamente para que ela possa se defender, né, do pedófilo, porque ela não entende, né, o toque como algo malicioso, mas sim como um toque. O espírito está vulnerável, por isso o pedófilo ele existe, exatamente porque existe a vulnerabilidade. E aí, claro, e existe sim um trabalho muito grande da educação já também, né, principalmente nas escolas, de que contra, né, a pedofilia, já é um esclarecimento maior assim das professoras que eu, pelo que eu passei assim, já pude perceber, né, essa questão desse cuidado. Assim. Mas daí é aquela ideia, né? Todos nós precisamos ser mães e pais. Por isso, a gente precisa passar por essa experiência para poder compreender. E aí, como o próprio Filomeno vai dizer, né, cabe a nós exatamente só fazer um olhar e trazer para a nossa existência, assim. Não entrar nesse olhar mais de julgamento. A Vanessa queria falar? Isso foi até interessante, porque muitas vezes, esses dias eu assisti um vídeo de uma criança que foi, a mãe levou a criança ao médico, e sei lá, 4 anos ou 5 talvez, e ela falou pro médico, ela disse, doutor, o senhor tem que pedir permissão para me tocar, para me examinar. Ou seja, ela já está sendo trabalhada dentro da própria casa dela. Muitas vezes falta isso dos pais, né? Em determinados lugares, até uma orientação de pensar, de falar, de instruir a criança, né? Então, tu vê, essa criança ela já sabe que ela não pode ser tocada sem a permissão dela, né? É uma educação sexual, né? Uma educação Falar sexual, sobre exato. essa questão. Sim. Ô, Fabiano, uma pessoa... vou trazer uma coisa aqui que está me martelando na minha cabeça. Conheço umas pessoas, uma criatura, vamos dizer assim, tá? Próximo, muito próximo. Viciada primeiro no cigarro, naquele cigarrinho, né? Que não dizem que não faz mal, né? Mas que depois vai prejudicando, vai passando para outras drogas, né? E depois com pó branco. Família desestruturada, bababá, tudo isso. Tá. Assim, Fabiano, só que assim, eu tenho uma ideia que essa criatura, ela recebeu ajuda, muita ajuda. Sabe? Ela não é aquele que pega todo dia, que cheira todo dia, eventualmente, vai lá, um dia estou loucão e vou lá e faço. Assim, tu sabe que eu fiquei com essa pessoa, eu não consigo aceitar. Sabe? É uma coisa minha, né, Fabiano? Eu aceito várias pessoas que diziam assim para mim, bah, Rosa, tu sabe que o fulano tá... Ah, mas ele se internou na clínica, ele foi melhorar, ele lutou, a família lutou. Tá? Hoje ele está afastado do vício, hoje ele está estruturado. Mas essa pessoa, eu vejo que ela vai, ela solta, aí todo mundo acolhe. Pensa que todo mundo acolhe, dá dinheiro para sobreviver com a família, ajuda aqui, ajuda aqui. Eu ajudo, todo mundo ajuda. Aí, quando tu pensa assim, que está equilibrado, porque tem filhos, né? Crianças, né? Então, quando tu vê que pensa assim, ó, não, agora tá legal. Aí vai lá e vende tudo. Vende um tubo de gás, vende um... Sei lá, gente, vende alguma coisa, sabe? E daí eu não é que revolta, sabe? Mas é que eu digo assim, eu dei o meu melhor para ver se ele ia reagir. E ele não reage. E daí a gente, sabe, eu me culpo, Fabiana. Eu me culpo a minha integração, o meu momento. Eu não deveria ser isso, sabe? Mas eu aceito de um outro. Mas daquela pessoa eu não aceito. Eu não sei se tu vai me entender. Eu não sei se tu vai me entender.
É que no caso do usuário de droga, ele precisa de intervenção, né? E às vezes não é a nossa. Às vezes a gente acha que é coisa. E uma das características do usuário de droga é que ele é chantagista, tá? E ele te pega exatamente nesse ponto, dessa tua fraqueza, dessa ilusão. Ele tem uma esperteza, assim, no sentido de te manipular e de te adquirir as coisas a partir de uma certa pena. Não, agora eu vou melhorar, agora vai mudar, aquela coisa. E não vai mudar porque já se instalou no organismo físico o vício. E ele precisa ter acompanhamento médico. Ele precisa, essa pessoa, ela precisa ter um auxílio medicamentoso, inclusive, né, para sanar isso. Então, não é fazer, às vezes, assim, porque como ele, e isso é dele, tá? Provavelmente até de outra vida, assim. Porque uma coisa é, né, ele faz porque ele quer também. Não é culpa, a gente, né, não tem culpa, a mãe tem culpa, assim, não tem culpa. Pode ter o agravante, sim, né, que daí houve um desleixo, houve alguma coisa, passou e não viu, aquela coisa, mas é da própria pessoa, tá? Porque eu conheço casos, muitas de pessoas que viveram em situações, assim, de família bem desestruturada, e não se desestruturaram, né? Então tu vê que é do espírito essa carência dele. E aí, nesse caso, realmente, o que vale o auxílio que realmente ele precisa é o auxílio médico. Mas a gente interna, Fabiana. A gente interna. Vai lá, fica 1 mês, 2 meses. Aí sai. Não, mas é do tempo dele. Sai dizendo que recuperou, que sai de lá com a medicação, né? Faz aquela limpeza que eles fazem, que é uma limpeza terrível, né? Fica 2, 3 dias dormindo, que nem sabe que existe. Fica lá no... Sabe, Fabiana? E eu penso assim, ó, que daí milindra a parte da gente. Por exemplo, assim, ó, eu vou lá, não tem dinheiro, vamos dizer assim, ó, não tem dinheiro para pagar uma clínica de 4 mil, 3 mil, 2 mil, vamos dizer, né? Aí tu vai lá, mas tu vai aqui, vai ali, tu pode, e daí tu consegue. Daí tu vai lá e tu consegue. E daí eu fico pensando assim, ó, daí a gente faz uma ação, todo mundo se junta, tu consegue fazer. Aí tu consegue dar a medicação, e daí, não, fulana, agora eu tô limpinho. Aí, na outra semana, fulana, me empresta um dinheiro, porque tá faltando comida para meus filhos. Eu preciso de um dinheiro para meus filhos. Aí a gente fica assim, sem chão, e daí tu vai lá e ajuda. Daí tu vai lá e faz. Aí tu tira do teu orçamento, da tua despesa, e tu vai lá e compra e faz e dá. Entendi. Fabiana, e tu vê que aquilo não tem. Sabe, a mentira. O problema é a mentira. A mentira pega pesado, sabe? As pessoas já não sabem o que é a sua verdade e a sua. Não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, entende? É porque realmente a pessoa está enlouquecida naquilo ali. Então, eu penso que o usuário, principalmente de droga, você tem que ter muito tato com ele. Tu não pode cair nas malhas dele, senão ele te... Eu sei porque eu conheço assim, essa situação bastante forte, de experiência, tá? Então, tu não pode. Tu tem que ter um pouco de pulso, tu tem que ter um pouco de firmeza, e o não, ele é um remédio muito bom também. E eu me culpo, Fabiana. Eu me culpo. Porque parece assim que eu não gosto da pessoa, mas não é isso. Não é o problema de não gostar. É que daí eu acho assim que já está abusando. Daí está havendo um abuso para com a pessoa. Então eu me condeno por isso. Eu me condeno. Eu digo, eu não deveria pensar assim. Mas é que não tem mais de onde ajudar, né, Fabiana? Chega um pouco que não tem mais. Entendi. Mas é o que o Fabiano falou, essa pessoa precisa ter um não também. Porque senão essa história vai vir se repetindo sempre, entende? Por mais que a gente fique com dó, com pena, o não, ele também muitas vezes ele é bom, né? Então, até porque a pessoa já não tem mais o controle, ela, enfim, né? Ela precisa realmente de medicamento, etc e tal, mas eu acho bem legal isso que o Fabiano falou. O não, muitas vezes, ele até salva. Rosa,
Terezinha queria falar. Rosa, tá me ouvindo, Rosa? Sim, Tá me ouvindo, Rosa? sim. Assim, ó, antes da Terezinha, bem rapidinho, o ano passado, eu vou te contar uma situação agora semelhante a essa tua. O ano passado, nós fizemos 2 equipes para levar comida para os moradores de rua na Cachoeirinha, né? E nós tínhamos um morador de rua que era drogado. Quando a família dele levava uma janta para ele, nós chegava lá, ele estava de barriguinha cheia, nos xingava, mandava nós meter aquela comida, levem essa comida de vocês que eu não quero. Tá bom. Aí nós ia de novo, na próxima quarta-feira nós ia de novo, chegava lá, a família não tinha levado nada para ele estava com fome. Quer comida, fulano? Quero comida, quero talher, quero tudo. Aí tem aquela situação que a gente se lembra de Jesus, não é? Façam a parte de vocês e deixem, né? É bem isso, né, Rosa? É bem isso, não é de outra maneira. Façamos a nossa parte e deixamos com o mestre. Né? Tá, Terezinha, tu quer falar, Terezinha? Eu quero, aquela hora eu me referi às influências espirituais, né, que nós sofremos aqui na Terra, as influências musicais, as influências comportamentais, né, sobre isso que eu estava me referindo, porque aqui nesse último parágrafo do livro, ele fala, né, que mudando de atitude mental, de imediato as cenas escabrosas se continuam, né? Então, é tudo uma reflexão e permissão, né? Permissão de Deus. Então, ali eu me referi justamente a isso, essa influência espiritual para nós, aqui na Terra, né? E às vezes nós caímos nessas ciladas. Como fala o Evangelho, né? Lobos não caem em armadilhas de lobos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É sobre isso que eu me referi àquele momento. Uhum. Mas é sempre importante a gente cuidar desse processo da culpa, tá? De não ficar assumindo culpa pelos erros dos outros. A gente já faz, se tu já fez o que tu podia, eu penso que isso é muito importante. E isso sempre acaba recaindo nas mães, assim, né? Como se ela fosse o centro do ponto, assim, é culpa dela, né? Tinha que estar em casa, porque é uma coisa, assim, bem forte, assim. Claro que a gente sabe que as pessoas, todos nós temos compromisso quando a gente tem filhos, né, no mundo. Mas sempre um cuidado, tá, gente? Porque tem as obsessões espirituais, já tem um pouco dessa pessoa de que ela traz da outra vida, mas nós, como espíritas, isso é muito importante, que a gente nunca coloque culpa em pessoas. A gente tem que apresentar sempre alternativas, né? Nós não podemos nunca disseminar assim a culpa, porque daí a culpa, ela, digamos assim, ela tira o outro daquela responsabilidade, e na verdade a outra pessoa já tem. E aí, claro, tem a questão do físico, que também já está abalado, e aí não tem o que fazer. Por isso vai fazer um tratamento, por isso vai fazer o que pode, certo? Mas é muito importante, sabe, Rosa? Não tem culpa, sabe? Tu fez, tu achou aquela coisa toda, bom, não deu certo essa receita, então, mas não é culpa tua, entende? Não está dando certo essa receita, falta um pouco da parte dessa pessoa agora, né? A gente tem que prestar sempre atenção, assim, à parte que falta. O que é a parte que falta, né? Aquela que eu desconheço. Então, essa parte que falta é exatamente esse ponto em que é o plano espiritual, é a vida das outras existências dessa pessoa, né? Então, a gente vai fazer o que pode, entende? Vai tentar sempre da melhor maneira, mas nem sempre tem êxito, mas nem por isso significa... Jesus, gente, ele não curou todo mundo. Ele não curou todo mundo, não. E tem um texto do Emmanuel que fala sobre a solidão, no livro Fonte Viva, e as mesmas pessoas que ele havia curado, muitas delas, estavam lá no Sinédrio,
mandando que ele fosse crucificado, né? Aí, quando Pilatos diz, mas que fez esse homem, né? Então, o presidente, porém, lhes disse que mal fez ele. Aí todos gritavam, seja crucificado. Que vem a ser essa ingratidão aí que tu falou, né? Quando ele estava, né, Somero, de tal forma, ele agia de uma maneira, de tal outra, de outra. Então, a gente precisa entender, assim, que às vezes a gente precisa chegar, assim, com olhos lúcidos e dizer assim, vem cá, eu te fazer uma pergunta para ti, o que está fazendo da tua existência? Está na hora de despertar. Está na hora de parar com esses contos, assim, porque não está dando certo. Sabe? Aquela chamada, assim, sabe, forte, assim. Eu me lembro do filme do Divaldo, quando o obsessor, né, estava perseguindo, lá ele tinha a justificativa dele, o que ele não tinha a justificativa de vingar, mas ele tinha a justificativa dele, por isso ele era obsessor. E aí, quando a senhora, bem simples, lá, bem pobre, foi atender ele, o homem não conseguia atender, estava degladiando com ele, aí a senhora pediu para ele parar, se foi atender, daí ele disse assim, tem que parar com esse teatro, com essas mentiras. Daí ela olhou assim para ele e disse assim, não é teatro, meu filho. É sério que eu estou falando contigo. E ele tomou um choque, porque daí tinha força moral, né? Mas ela não era perfeita. Mas ela tinha força que travou ele ali. Então tem aquele momento que a gente pode chegar também, assim, a salutar, chegar e perguntar, o que está fazendo na tua vida? Né? Então, é mais ou menos assim, tem. Mais pergunta? O senhor Roberto levantou a mão. Rosa, não desiste. Sabe o que tu precisa fazer? Papai do Céu, quando nos criou, a engenharia dele colocou o cérebro aqui em cima e o coração mais abaixo. E, querida, tu está fazendo uma troca. Tu está botando o cérebro aqui embaixo e o coração lá em cima. E não adianta tu brigar com isso. Que o teu coração é assim mesmo, grande, muito grande. E ele te foi dado justamente para tu poder fazer essa caridade. E eu acho que, eu até te agradeço tu trazer isso à pauta, porque eu acho de suma importância, foi muito importante nós discutirmos isso. A gente abriu uma oportunidade para o Fabiano falar com o conhecimento que ele tem, né? E guarda contigo, eu achei muito importante isso que o Fabiano relembrou, né? Jesus não curou todos, Rosa. Não curou. O que vale é a intenção. E a tua intenção, ela é tão bonita, ela é tão nobre. Tu quer ajudar, tu quer acertar, tu quer ver a felicidade de uma pessoa, mas ele está usando de uma ferramenta desonesta contigo, que são os filhos. Ah, eu preciso para os meus filhos. Mas tem uma coisa, Rosa, eles não estão com ele por acaso. Eles não estão com ele por acaso. Aquele ali é o cantinho que, muito provavelmente, eles escolheram. Então, o Fabiano foi muito feliz. Faz a tua parte, né? E no momento, e a espiritualidade vai te iluminar para isso, né? Que tu tiver que dizer não, tu diz não. Mas vamos torcer. Eu não quero que tu sofra com isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Faz a tua parte e a dor vai ter que ensinar ele a gemer. Não adianta, não tem outra. E para encerrar, de coração, eu vou começar a orar não só pelo gurizinho da Rosa, mas pela Rosa também, para ela ter muita coragem, muita força. A gente te ama muito e vai estar torcendo por ti, com certeza. Meus irmãos, nosso horário chegou. Ainda tem um minutinho.
Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Alguém gostaria de fazer a prece ou não? Vou agradecer, então, Homero, por tantos pensamentos positivos, né? E então eu faço a prece de encerramento hoje. Obrigado, obrigado. Então vamos, né, amados irmãos, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está sempre junto conosco, né? Nos amparando, nos dando essa palavra de conforto espiritual que nós necessitamos. Agradecer ao nosso amado irmão, Fabiano, que nos traz muita coisa boa para que nós possamos nos reforçar como espíritos nessa caminhada e pedir a esses irmãos da luz, né, que estão conosco sempre nesses estudos, nos acompanhando, nos dando essa oportunidade de aprender um pouquinho mais. Que Deus, nosso Pai amoroso, nos ensine o caminho. Nos ensine o caminho, nos mostre como vencer as nossas dificuldades. Jesus tanto nos ensinou quando aqui esteve, tantos exemplos de amor, de bondade, de caridade, que possamos seguir os seus passos, seguir as suas pegadas de amor e paz, e que todos que estão nessa sala na noite de hoje possam receber esses eflúvios de amor do Pai Maior e do nosso querido Mestre. Que todos sejam abençoados e guardados sempre pela espiritualidade amiga. Muito obrigado a todos, agradecendo a todos pela presença. E assim encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Obrigado e que assim seja, irmãos. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Uma boa Beijo noite. no coração de todos. Boa noite, gente. Uma boa semana para todos. Boa noite. Boa sorte, Rosa. Obrigada, amor. Um beijo. Beijo, obrigado. Muito Tchau, obrigada. tchau. Muita luz. Imagina.